Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você for assistir esse vídeo. Deus te abençoe, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Tô com o cabelo preso por enquanto, mas depois eu vou soltar. Vou virar a câmera pra mostrar meu look pra vocês. Hoje eu vou no final, na confraternização do meu curso de cura emocional na igreja. E eu não sei se eu vou gravar lá, né, em respeito às pessoas, à privacidade delas, nem todo mundo gosta. Mas o que der pra gravar, se der pra gravar alguma coisa, eu vou gravar pra vocês. No final, eu vou contar a minha experiência pessoal com esse curso pra vocês. Acho que tem mais de 2 anos que eu não usava essa saia. Aí coloquei bota, eu comprei um vestido pra usar hoje, porque tava calor, muito calor mais cedo, e agora começou a chover. Aí eu vou com essa saia, essa blusinha de contorno, e tô com uma bolsinha verde que combina com a blusa. E é isso. Vou aí que eu já tô atrasada. Pessoal, a gente pegou um Uber, já chegamos aqui. O pessoal tá chegando também, ajeitando o ar. Que eu amo essa minha gente. Uma amiga que eu ganhei nesse curso. Aqui, é um tchauzinho. Aqui, gente, é muito bonitinho, eu nunca tinha vindo aqui. Bem organizadinho. Tá as meninas. Aqui é a Paty, também é da minha turma. Bem legalzinho. A Paty pediu uma tábua e uma torre. Eu acho que é melhor pra ir também. Cheguei em casa, gente, já tem um tempinho. Tô aqui toda destruída, né? Porque eu nem chorei, né? Eu chorei pouco. Olha a outra aqui. Aí depois eu vou contar um pouco pra vocês como foi esse curso. E é isso, eu não gravei muita coisa lá não, porque a gente teve mais uma dinâmica lá. A gente tem que respeitar a privacidade das pessoas, mas eu vou contar pra vocês como é que foi essa experiência pra mim. Então, gente, hoje eu vou contar pra vocês, né, um breve testemunho sobre esse curso que eu falei pra vocês. Já tem 2 semanas que eu terminei o curso. Tô até hoje enrolando pra gravar esse vídeo, mas hoje eu estou gravando. Aproveitei que ele não tá ali na casa da minha prima com a minha mãe e eu vou gravar. As crianças chegou aqui, é desse jeito. Quando eu tento, aparece alguém. E a galera, ó, que apareceu, essa que veio pra casa. Nicolas, vem, Gabi. Gabi só vive me assistindo também, igual meu primo. Todo mundo dá um tchau. Tchau! Eu tenho esse neném aqui da mamãe, ó, pra chorar. Todo vídeo agora, tudo que eu tento gravar no Instagram, pra cá, ele vai aparecer chorando latinho. Porque ele se apegou a mim, e aí eu não posso fazer nada, ficar longe dele que ele começa a chorar. E é o neném da mamãe. E eu não falo, meu nome é Mike, gente, ó, por causa da minha mãe, ó. O Mike é meu! O Mike é meu. Dá oi aqui, filho, pessoal, que a mamãe vai gravar o vídeo. Oi! Bom, a minha igreja disponibiliza esse curso. O nome do curso é Crescimento Emocional, Cura Emocional. E óbvio que eu sabia que eu precisava desse curso, né? Antes de começar a falar, vou mostrar pra vocês meu diploma. Aqui. É escrito, certificado de conclusão, conferimos a Flávia Maiara o presente certificado referente à participação no curso de crescimento emocional, realizado pela Igreja Sara Nossa Terra, Rio das Pedras. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória e em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo, 2 Coríntios 3:18. Bom, gente, o intuito desse curso é fazer com que a gente cresça emocionalmente, espiritualmente. Porque a gente carrega coisas do nosso passado, traumas, dificuldades, diversas coisas que a gente passa, e a gente acha que aquilo já... Porque passou, a gente acha que a gente já esqueceu, a gente já perdoou e tá tudo bem, só que não, a gente tem que... Muitas das vezes a gente tem que voltar no passado pra gente poder tratar daquilo, sabe? Seja um desentendimento com alguém, uma briga, alguma coisa, e... Foi de suma importância pra mim eu voltar no meu passado, foi muito necessário pra poder eu me curar, né? É como a gente sempre costuma dizer, é um processo diário. Tenho muita coisa pra ser curada, tenho muita coisa pra melhorar, mas foi muito importante pra mim voltar lá no passado, sabe? Colocar o dedo na feridinha que a gente acha que tá sarada e ser curado por Deus. Olha, esse curso... Eu disse isso no dia da confraternização, eu disse isso no dia que eu dei um testemunho lá na igreja, nervosa. Me enrolei nas palavras, mas amém. Mas como eu estava dizendo, né, esse curso mudou a minha vida, a vida das minhas irmãs em Cristo, né, agora minhas amigas. A minha turma foi uma turma de pessoas muito especiais, algumas eu já conhecia, né, todas são da igreja, mas algumas já tinham uma certa intimidade de falar. E esse curso eu trouxe para minha vida amigas, sabe? Amigas, pessoas da fé que estão no mesmo caminho que eu tô, e isso é muito importante, a gente
caminhar ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E esse curso foi muito, muito especial. E o mais interessante é que é a forma como a minha história é ligada com a história delas e a história delas é ligada com a minha. Como se a gente tivesse um pedacinho da história de uma da outra. É surreal, gente. Só vocês fazendo para vocês conseguirem entender como esse curso é surreal. Aí, como eu disse, né, eu vou dar um breve testemunho aqui também, como eu falei na igreja nem consegui falar tanto, eu fiquei nervosa, muita gente. Na segunda eu já consegui falar na célula sem chorar, eu sou muito emotiva. Quem me conhece assim no meu íntimo, na minha intimidade, sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, sou muito sentimental, sou muito chorona, eu choro por qualquer coisa. Então quando eu comecei a falar, eu já comecei a chorar. Eu queria ter falado mais coisas, eu não consegui porque eu chorei, já fiquei nervosa e já passei o microfone, já passei a vez para outra pessoa. Mas eu entrei nesse curso porque eu tinha comigo muitas questões do meu passado com meu pai, com a minha mãe, da época que eu me separei do Fernando, que a gente separou pela primeira vez e que gerava muita briga, muita discussão dentro da minha casa, né, com a minha família. E isso gerava palavras de maldições, coisas que doíam em mim, que também doíam nos meus pais e que eu achava que eu perdoei, minha mãe me pediu perdão, meu pai me pediu perdão, eu pedi perdão pra eles e estava tudo bem, só que não estava, porque eu carregava comigo aquelas palavras, entendeu? E se a gente não deixa isso pra trás, se a gente não se cura disso, a gente vai levando e vai sangrando em cima de outras pessoas que não tem nada a ver, que no caso, né, no meu caso era em cima dos meus filhos, porque como a gente falava no curso, né, como a minha pastora falou, no meu caso, se fosse eu, hoje em dia, eu sou mãe de um casal, né? Tenho um filho, tenho uma filha. O Brian já tá ficando adolescente, daqui a pouco é a Maria Helena. Se fosse eu, hoje em dia, meus filhos fazendo o que eu fiz, será que eu, como mãe, eu faria diferente? E a gente tem que ter humildade de reconhecer. Não adianta a gente mentir, eu querer mentir pra minha pastora, mentir pras pessoas que estavam ali presentes. Porque eu posso mentir pra eles, mas pra Deus eu não minto, porque eu sei o som do meu coração, Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o que eu vou falar. Então eu falei, não, me conhecendo como eu me conheço, se fosse eu vivendo toda a situação que os meus pais viveram comigo, eu não faria diferente. Porque eu entendi que os meus pais nunca quiseram o meu mal. Pai nenhum cria um filho pra você ver o seu filho fazendo coisa errada, né? A gente cria o nosso filho pro melhor, pra ele ser uma pessoa boa, pra ele ser correto. E eu não era essa pessoa, a gente tem que ter humildade de reconhecer, eu não era essa pessoa, eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Então, se fosse eu vivendo isso com meus filhos, a minha reação seria a mesma que os meus pais tiveram comigo. E acaba que isso vai virando um ciclo na nossa vida que vai se repetindo. Minha mãe ali com as crianças. Isso vira um ciclo e a gente vai se repetindo, vai repetindo. E acontece que também por conta disso, o meu pai tudo, né, resolvia na lapada. Né? Sabe como é que é nordestino, sabe como é que é paraibano. É retado. E acontecia que da mesma forma a gente vai repetindo os ciclos, da mesma forma eu fazia com os meus filhos. Qualquer coisa que se eu me irritasse, né, era daquele jeito, né? Já explodia. Então eu tinha que curar isso dentro de mim, pra eu não repetir esse ciclo com os meus filhos, porque são coisas hereditárias, vai passando de pai para filho, daqui a pouco é passar dos meus filhos para os meus netos e a gente tem que romper esses ciclos. E graças a Deus eu me libertei disso, eu entendi que meus pais sempre quiseram o melhor, que eles me amaram, sempre fizeram tudo por me amar. E eu entendi que se eu cheguei onde eu cheguei hoje em dia, se eu me tornei quem eu sou, é claro, primeiramente pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida, mas também pelos meus pais. Porque a gente se torna o melhor por causa deles, porque eles sempre tentam fazer o melhor pela gente, ensinar pra gente o caminho. E se eu sou essa mulher que eu sou hoje, é graças a Deus e ao meu pai e à minha mãe, que sempre estiveram ali do meu lado me mostrando o melhor caminho, o que fazer, que decisão tomar, pra eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Aí a gente ficava falando no curso, né, porque a gente entra no curso achando, eu sei o que eu vou tratar, eu sei o que tem de mal resolvido aqui, né, aqui dentro, na minha vida. Gente, só que tipo assim, quando a gente entra, que a gente vai a fundo, a gente volta em cada coisa, sabe? A gente volta, toca em cada lugarzinho que a gente acha que não dói. Mas vale a pena a gente expor as nossas feridas para que o Senhor venha curar, que o Senhor venha tratar a gente, né? Isso é muito importante. Aí eu entrei no curso, né? Eu sempre tive esse negocinho de mim. Eu achava que estava tudo resolvido com meus pais, só que sempre ficava aquela coisinha. Se eu ia falar sobre aquilo, eu chorava, e aquilo gerava emoções em mim que ainda não estava curada. E eu tive que me libertar disso e também, né, da questão da minha irmã.
A gente não pode falar muito sobre as coisas que acontecem no curso, porque a igreja é grande, tem muita gente lá ainda que precisa ser curada, que precisa se tratar. Mas teve uma dinâmica muito importante que eu nunca vou esquecer, que foi a penúltima. Onde a gente tinha que voltar no passado e fazer uma caminhada com Deus e a gente se desprender, né, de certas coisas. E naquele momento daquela dinâmica eu soube o que eu tinha que deixar para trás ali. Porque a morte da minha irmã foi algo que mexeu assim com toda a minha família, mas que mexeu muito comigo. Porque no meu passado, né, anos atrás, eu tinha crise de ansiedade. Isso desde a gravidez da Helena eu fui descobrir, na época que eu fui casar, que tudo que eu sentia na gravidez da Helena, por conta de tudo que eu estava passando naquele momento da minha vida, só quando eu fui casar que eu comecei a passar mal de novo, foi que um médico me deu um laudo de que era crise de ansiedade. E aí um dia teve um culto na minha igreja, sei que muita gente não acredita, cada um com a sua fé. Eu creio em Jesus e no que a Bíblia diz, e um dia estava tendo um culto na minha igreja, de quebra de maldição, e o pastor chama ali diversas pessoas, vai falando várias situações, entendeu? E chegou no momento que chama pessoas que têm depressão, que têm crise de ansiedade, e eu fui até lá à frente, eu nem cheguei a falar isso no curso, mas a menina que veio orar por mim, né, veio ministrar sobre a minha vida, ela estava junto com a pastora, ela foi professora no curso. E eu lembro desse dia que ela orou e ela declarou sobre a minha vida, profetizou que eu estaria curada das minhas crises de ansiedade. Gente, realmente, naquele dia o Senhor fez um trabalho lindo na minha vida e eu me curei disso. Só que quando a minha irmã morreu, isso voltou, sabe, de uma forma muito, muito forte. E eu passei 7 meses sem dormir, quase 8 meses sem dormir de dia ou de noite. Eu passava a madrugada toda acordada. Eu virei praticamente um zumbi, o meu esposo sabe, eu não conseguia sentir paz, eu só chorava o tempo todo. E eu não dormia. E ele ficava, cara, vem aqui, deixa eu orar, vai dormir. Eu falava pra ele, eu não consigo dormir, eu não consigo entender. Sabe, quando eu falo disso eu ainda choro. Eu acho que isso é eu falo, esse meu choro nunca vai ser curado. Quando eu falo disso, sobre a minha irmã, mexe muito comigo. E eu falava, eu não consigo dormir porque eu não consigo entender a vontade de Deus. É muito difícil entender sobre isso, porque eu não consegui entender a partida dela. Eu não consegui entender o porquê que Deus quis fazer assim, sabe? Sendo que quando a minha irmã morreu, eu falei pra minha mãe. Teve um tempo que ela tava muito mal e eu falava, mãe, eu já não oro pro Senhor fazer um milagre da forma que a gente quer. Eu oro pra que a vontade do Senhor seja feita na vida dela, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele sabe o que é melhor. E eu falava pra minha mãe, quando a minha irmã morreu, né, minha mãe ficou muito sentida, todo mundo ficou e tal, e eu falei, a cura veio, a minha irmã foi curada, não foi da forma como a gente esperava que ela ficasse aqui, né, entre a gente, mas a cura veio, porque foi como eu disse, o Senhor fez grandes coisas na vida da minha irmã, o Senhor prepara os seus. Antes de levar, a minha irmã se batizou, a minha irmã se converteu. Eu lembro, vai fazer 1 ano, né, em outubro que a minha irmã partiu, e eu lembro que depois de ela se batizar, ela ainda teve a oportunidade de participar da Santa Ceia por uma vez, e eu fiz aquele momento com ela, como a gente faz na igreja, falando da passagem e de tudo pra ela, e foi um momento muito lindo. E eu sabia que eu tinha que me curar disso, que eu tinha que... Foi como eu disse na minha carta, né, que a gente tem que escrever uma carta, e eu falei, naquele momento, naquela dinâmica, voltando no passado, em que a gente tinha que lembrar das coisas. Naquele momento eu soube que o Senhor estava me curando dos problemas que eu tinha com meus pais, porque foi a primeira vez que aquilo não veio na minha cabeça lembrando do passado. Quando eu voltei na minha casa do passado, o que eu vi lá foi a minha irmã dormindo no lugar onde ela dormia, e naquele momento eu entendi o que o Senhor queria de mim. Era o momento de eu ter que liberar ela. Quando a gente fala liberar, as pessoas entendem, esquecer. Não, foi como eu botei na minha carta, o meu amor pela minha irmã, como de toda a minha família, nunca vai acabar, vai ser infinito, é uma coisa que a gente vai carregar pro resto da vida. Só que eu escolhi lembrar da minha irmã com alegria, como a gente lembra dela assim. Eu sempre fico brincando aqui com meu esposo, porque ele gostava dela demais, amava minha irmã demais. E a gente fica brincando, né? A gente fala, Neide, não sei o que a gente chamava ela de Neide, né? As pessoas falavam, Neide, suas crias, por conta dos filhos. E eu decidi me curar disso, eu decidi lembrar da minha irmã com amor. Porque é um processo de cura, sabe? Porque fica uma dor muito grande na gente. A minha irmã não foi a doença, minha irmã não foi aquilo que ela viveu, a minha irmã foi além. E eu decidi lembrar da minha irmã com amor, com carinho, mas naquele momento eu entendi que era hora de liberar, sabe? Era hora de eu ter que me curar dessa dor, dessa ferida que causou muita coisa em mim,
onde eu voltei a ter crise de ansiedade. Eu sabia que ali era o momento de liberar a minha irmã. Eu não estava liberando a casa que eu morei, eu estava liberando a minha irmã. O Senhor estava tratando da minha ferida, entendeu? E uma vez uma pessoa muito querida falou pra mim, Amanda, se você ver esse vídeo, você vai lembrar do que você falou pra mim, que um dia ia chegar a hora de eu me despedir da minha irmã. E nesse dia eu lembrei do que você falou, nessa dinâmica. E eu soube que naquele dia era o dia de eu me despedir da minha irmã, de certa forma, de liberar a minha irmã, né? De entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, que do nascer ao morrer tudo é permissão dele. E ali naquele momento eu sabia que era hora de liberar a minha irmã, que era hora de eu lembrar da minha irmã com alegria, com amor, e não carregar comigo esse momento de dor que ela passou, de tristeza, né, com a doença. A minha irmã foi muito mais do que isso. É como uma vez eu postei no Instagram muito tempo atrás, a minha irmã não é a menina que morreu de câncer. A minha irmã é a Neide, a minha irmã é uma mulher que teve 5 lindos filhos, que teve um marido legal do lado dela, uma irmã incrível pra mim, e eu quero lembrar da minha irmã assim. Então é isso que eu tô falando pra vocês, o Senhor me tratou disso, o Senhor me curou. Hoje eu choro de alegria, porque a minha irmã foi uma pessoa maravilhosa e eu quero lembrar dela assim. Eu sou chorona, nunca vou parar de chorar. E isso não vai sarar nunca em mim não, até a pastora falou, é emotiva, sempre vai chorar. Mas eu escolhi lembrar da minha irmã com alegria, com amor. Eu prefiro lembrar dos momentos felizes que a gente teve ao lado dela. Eu vejo o vídeo dela brincando com a minha filha, que ela era madrinha dela e ela era apaixonada pela minha filha, foi a única afilhada que ela teve. E eu quero lembrar da minha irmã assim, desde aquele dia em diante eu só lembro da minha irmã assim. Eu lembro da grande mulher que ela foi, de tudo de bom que a gente viveu um lado da outra. E pra mim o curso foi praticamente isso, foi como eu disse. O curso pra mim representou renascimento, o curso pra mim foi vida. Porque eu tava presa a esse passado triste de dor e eu não conseguia enxergar que a minha irmã foi um milagre, mas quando a gente decide ficar de pé, não tô falando só de mim, eu digo isso da minha mãe, do meu pai, dos meus sobrinhos, do meu cunhado, de toda a minha família. Quando a gente decide se levantar, ficar de pé e continuar, a gente também vira um milagre, porque quem passa por esse processo sabe que não é fácil, o quanto é difícil, é muito doloroso você perder alguém que você ama e você tentar continuar. Então, a partir do momento que a gente decide se reerguer, se apegar em Jesus e ficar de pé, a gente também vira um milagre. E eu hoje entendo que eu sou um milagre, como a minha irmã também foi um milagre. E eu nunca vou cansar de falar o que Jesus fez na vida dela, porque foi lindo, foi maravilhoso. Hoje eu sei que a minha irmã descansa com Deus e isso é motivo de conforto pra mim, pra minha família, porque é isso que importa, né? A gente cristão sempre fala isso. O problema não é a gente morrer, o problema é como a gente vai morrer. Se a gente vai estar preparado pra quando a gente partir, se a gente vai estar com Deus. Então isso que importa. Eu sei que a minha irmã partiu com Deus, grandes coisas o Senhor fez na vida dela, isso que importa pra mim. E como eu disse, o curso pra mim foi isso, o curso foi renascimento, foi vida. Hoje em dia eu sou feliz, eu consigo ter paz, eu consigo dormir, eu consigo brincar, eu consigo ser feliz sem me culpar por qualquer coisa do meu passado. E quem não faz esse curso tem que fazer, porque é surreal, o agir de Deus é tremendo. É isso, gente, eu só queria contar pra vocês um pouco de como foi a minha experiência. Acontece muita coisa no curso, são 3 meses de curso, só que a gente não pode relatar o que acontece lá, porque outras pessoas vão fazer, e a gente não pode falar abertamente o que acontece lá, só que eu tô vindo aqui contar a minha experiência pessoal, de coisas que eu vivi lá, de coisas que o Senhor fez na minha vida. E da mesma forma como eu venho aqui sempre mostrar diversas coisas no meu canal, então nada mais do que justo do que a gente vir contar o nosso testemunho, porque as pessoas costumam ouvir falar de Deus só sobre o que está escrito, mas quando a gente testifica o que Deus fez na nossa vida, sabe, a gente consegue ganhar pessoas através disso, porque eu não estou falando de Jesus só o que está escrito ali, eu estou falando o que Jesus fez na minha vida, e aquilo encorajam as pessoas, sabe, a querer Deus, a querer buscar Deus e falar, poxa, se Deus fez na vida da Mayara, se Deus fez na vida de todas dessas mulheres, por que o Senhor não pode fazer na minha vida? Então o que eu quero deixar aqui pra vocês é que se o Senhor fez na minha vida, fez na vida dessas meninas, o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida também. E façam um curso. Como a gente disse, as portas da igreja estão abertas para receber todos. Vão lá conhecer a nossa igreja, a minha célula, né? Minha que eu digo, porque eu frequento ela, a célula da minha líder, da Sheila. E deixe Deus trabalhar na vida de vocês e façam um curso. Aproveitar aqui que eu falei que no próximo vídeo eu deixar um beijo muito especial para alguém. É pro meu primo Eduardo, filho da minha prima Paulinha, que também tem um canal aqui. Vou deixar o link do canal dela aqui. Logo, logo ela vai estar voltando pro YouTube, porque tá todo mundo cobrando. Eu acho que fui uma das primeiras que começou a cobrar.
Porque a gente ama assistir ela no Instagram e tudo mais, e ela tem que voltar pro YouTube. E Dudu, eu vim deixar um beijão pra você, te agradecer pelo seu carinho. Gente, criança é uma coisa muito pura, muito maravilhosa. O Dudu é meu priminho e ele passa o tempo todo me assistindo no YouTube. Acho que ele é o meu fã número 1, vai ganhar uma carteirinha de fã número 1. Já tenho fã, tá, gente? Dá licença. Dudu, um beijo pra você, Deus te abençoe. E agora você pode assistir esse vídeo milhões de vezes eu mandando um beijão pra você. Te amo. E é isso, gente. Esse foi... Ó, me perdi. Bom, esse vídeo foi só pra isso, pra contar um pouco da minha experiência com esse curso, minha experiência pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.